sobre o tema santidade, que é muito importante para que nós possamos nos preparar para nos arrepender. Porque em 2024, no século 21, no pós-modernismo, Satanás ele colocou uma mentira que foi disseminada por todos os teólogos, por linhas teológicas, por escolas e universidades teológicas, por grandes pastores e youtubers, que é impossível ser santo, que não se pode ser santo. Foi deturpada e foi minimizada a santidade de Deus, dizendo que Deus, ele aprova e acolhe as pessoas que não se arrependeram e estão na prática do pecado e amam o pecado e vivem em pecado. E hoje, nesta noite, nós vamos rapidamente passar por muitos versículos da santa e gloriosa palavra do nosso Senhor, que nos diz que nós precisamos ser santos, que sem santidade ninguém verá o Senhor, que a vida cristã é uma batalha séria do contra o pecado, contra a carne e principalmente contra o mundo, e que nós precisamos brilhar a luz de Cristo e o poder da igreja ela está na santidade. Quando o Senhor Jesus Cristo ele vai dizer no Sermão do Monte que se o sal perder o seu sabor, ele não serve para nada, quer dizer que o cristão ele precisa ter santidade para poder ter sabor e para poder brilhar a luz de Cristo. Aleluia! Quantos querem aprender sobre santidade na sua palavra? Por que ser santo? Para que ser santo? Como eu adquiro a santidade? E por que e o que é santidade? Amados, santidade vem da palavra kedusha, que quer dizer separação. Nós precisamos nos separar. Deus, ele é separado do pecado, ele é separado do mundo. Esta separação, ela norteia, ela direciona a vida de todos os cristãos e ela vai direcionar a minha e a sua vida. Amados, o Espírito Santo, ele veio e o nosso Senhor Jesus, ele prometeu o Espírito Santo em João capítulo 16, nos versículos 7, dizendo que ele precisava ir ao Pai, porque se ele fosse, o Espírito Santo, o Consolador, poderia vir. E este Consolador, ele ia nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Convencer que nós temos que nos arrepender do pecado e reconhecer o pecado e se afastar do pecado. Reconhecer que nós precisamos praticar a justiça, obedecer todos os mandamentos a despeito das circunstâncias. E convencer que vai existir um juízo. E o nosso Deus, ele julgou o pecado antes. E ele vai julgar o pecado novamente. Ele julgou o pecado quando os anjos pecaram no céu. Ele julgou o pecado quando Adão e Eva pecou, eles saíram do Éden. Ele julgou o pecado quando o mundo antigo pecou e ele levou o dilúvio. Ele julgou o pecado em Sodoma e Gomorra. Ele julgou o pecado com Israel quando levou Israel para o cativeiro na Babilônia. E ele julgou o pecado quando o Jesus Cristo foi para a cruz. Jesus na cruz era o próprio Deus julgando o pecado. E o nosso Senhor, o nosso Deus, o Deus temível de Israel, ele vai continuar julgando o pecado. E por isso que nós estamos aqui, para que nós possamos nos arrepender. E ao invés de juízo, venha o avivamento. Quantos acreditam no avivamento no país? Eu acredito. Mas esse avivamento não é de oba-oba, amados. Não é de quantidade, é de qualidade. E a qualidade do cristão está na santidade. Aleluia! E amados, o Espírito Santo, assim que ele veio, ele tem uma obra que é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Mas para isso, quando nós vamos para 1 Pedro, capítulo 2, para capítulo 1, versículo 2, a Bíblia diz que a obra do Espírito Santo é uma obra santificadora. Então imaginem, amados, o nosso Senhor, ele veio para a terra, se fez carne, ele foi para uma cruz, morreu pelos pecados da humanidade, ressuscitou no terceiro dia, depois ficou 40 dias ali pregando e mostrando o sinal de Jonas, mostrando as marcas realmente de todo aquele sinal para aquela geração se arrepender, que houve a ressurreição, que o Cordeiro veio e morreu pelos pecados, e depois ele ascendeu aos céus. O Espírito Santo vem em Atos 2
impactou os apóstolos avançaram na igreja primitiva, foram rompendo os séculos a igreja, pregando, 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 até que chegasse o evangelho para você e para mim. E qual que é o objetivo? Que nos produzisse santidade. A obra do Espírito Santo é uma obra santificadora. Olha o esforço, a engenharia espiritual para que o Espírito Santo chegasse em você. E o objetivo de tudo isso, de Jesus Cristo ter ido na cruz, do Espírito Santo ter vindo, é para produzir santidade em você. Então, a obra do Espírito Santo é uma obra santificadora. Amados, o nosso Senhor, ele fez eu e você, em Gênesis 1:26, a sua imagem e a sua semelhança. Quantos aqui têm certeza absoluta que Deus é santo? Então ele fez você, a imagem e semelhança dele. Ele fez você para que você fosse santo. Quando nós vamos para Levítico 19:2, no Antigo Testamento, o Senhor Deus, ele dá uma ordem a Moisés dizendo: sejam santos, porque eu sou santo. Assim diz o Senhor. Nós precisamos buscar essa santidade. E o mais maravilhoso, amados, é que quando Jesus Cristo está no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 48, ele reforça, dizendo: sejam, pois, perfeitos, santos, assim como é perfeito e santo o Pai que está nos céus. Então, amados, Deus, a obra santificadora do Espírito Santo é para produzir santidade em você. Deus fez você imagem e semelhança dele para que você seja santo. Aleluia por isso. E amados, em 1 João, capítulo 3, versículo 2 e 3, principalmente o versículo 3, a Bíblia diz que todo aquele que tem a esperança de ter o corpo glorificado, de ter a esperança de ter o corpo semelhante ao corpo de Cristo, todos os que têm essa esperança. E eu tenho certeza que os pastores que estão aqui têm essa esperança. A Bíblia diz: todos que têm essa esperança purifica a si mesmo, santifica a si mesmo. Então, além de você ter sido feito à imagem e semelhança de Deus, você que tem a esperança da vida eterna, você precisa se purificar. E amados, nós vamos nos purificar como? O próprio Senhor Deus, ele diz, o nosso Senhor Jesus, em João 17:17, na oração que ele faz ao Pai, ele fala: Pai, santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. Então, amados, Deus, ele quer te purificar através da palavra dele. Ele diz, amados, que nós precisamos ser santos, porque o seu chamado, Deus te chamou antes da fundação do mundo, como está escrito em Efésios 1:4. Nós fomos chamados, cada pastor que está aqui dentro desta sala, cada pastor que estará no dia 17/8, nós fomos chamados, como está escrito em Efésios capítulo 1, versículo 4. Você e eu fomos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Então a santidade e a irrepreensibilidade é o chamado. Qual que é o meu chamado de pastor? É ser santo, é ser irrepreensível. É o chamado de todo pastor e de todo cristão. E amados, a santidade ela aponta para um caminho, aonde o próprio Isaías, em Isaías capítulo 35, dos versículos de 8 e 9, diz que ali haverá um caminho, e ele será chamado caminho de santidade. Vai falar que os impuros, os ímpios, não passarão por ele, apenas os remidos. Todos os remidos, amados, é os que lá se lavaram no sangue de Jesus. Isso aí tem uma forma, através do arrependimento. Não existe sangue de Jesus se não houver um arrependimento e uma vida dando frutos dignos de arrependimento. Mas este caminho é um caminho claro. O caminho de Jesus é um caminho chamado caminho de santidade. Os que são do caminho, todos eles se santificam, amados. E este caminho aponta para uma porta que é estreita,
como está escrito em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ele. Jesus está falando para a igreja, não é para o mundo, amados. O próprio Senhor Jesus diz que muitos da igreja vão entrar pelo caminho da perdição. E ele diz, porque estreita e apertada é o caminho que conduz à vida. Caminho que é da santidade. E são poucos que a encontram. Por quê, amados? A nossa carne não quer santidade. O nosso coração que é enganoso, como está escrito no livro de Jeremias, não quer santidade. Os que querem santidade é os que estão morrendo para si. É os que estão renunciando. É os que estão se arrependendo. Então, o seu caminho é um caminho de santidade. E ele aponta para uma porta estreita. Agora, eu preciso ser santo só numa parte ou em outra? Eu tenho que ser 100% santo. Eu preciso ser 99% santo? Ou eu tenho que ser santo em tudo? A Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 1, dos versículos 15 e 16, dizendo que nós precisamos ser santo em tudo que fizermos. Só que quando nós olhamos para a igreja hoje, amados, não tem santidade, temor nenhum. As pessoas vão no culto de qualquer jeito, de qualquer forma, sobem no altar o pastor hoje, de qualquer forma, contando piadas em cima do altar, achando que está moderno, achando que isso ele está agradando a Deus, mas nós sabemos, amados, que Deus é temível, e o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, que o sumo sacerdote, para entrar no Santo dos Santos, do dia de Yom Kippur, em Levítico 16, 29, ele se purificava e entrava com muito temor, porque quando ele estivesse lá com um pecadinho, ele seria fulminado, e os levitas iam trazer ele numa corda. Agora o Espírito Santo vive em você. A era da graça é muito mais temível que a era da lei. A graça não é uma licença para pecar. Nós já vimos isso em Romanos 6, dos versículos 1. O apóstolo Paulo fala: continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. No versículo 4 ele diz: nós somos batizados na morte de Jesus Cristo, para que possamos viver uma vida nova. E que vida nova é essa? Uma vida agora escravas de Deus, que isso produz santidade e o fim é a vida eterna. Romanos 6, 22. Então, amados, precisamos ser santos em tudo. Não é em alguma coisa, não é em outra coisa. Hoje, as adorações, amados, o mundo entrou dentro da adoração. Você ouve hoje as músicas, os louvores, são todos com batida de carnaval, batida de samba, batida de eletrônico, batida de rock. Não tem nem santidade nos louvores. Não tem santidade nas vestes, no falar, nas decisões. E ainda Satanás, ele quer enganar a igreja colocando isso como usos e costumes, como religiosidade, dizendo, você não precisa colocar uma roupa de santidade e no seu coração você está pecando. Amados, a Bíblia diz em Mateus 23, 26, nós devemos limpar primeiro o interior, para depois o exterior. O interior, quando é santo, ele produz santidade no exterior, na forma de se vestir, na forma de falar, na forma de decidir, na forma de subir no altar, no temor de falar sobre qualquer coisa em cima do altar, de não ter comédia no altar, de não ter também pensamentos do mundo no altar. Amados, nós nunca tivemos tanto conteúdo teológico. Nunca foi produzido tanto conteúdo, tanta faculdade de teologia, e nós nunca tivemos tão pouco conhecimento do Senhor. O apóstolo Paulo, quando ele vai para os Coríntios, em 1 Coríntios 2, de 1 a 5, ele diz: eu não vim com vocês com nenhuma sabedoria humana. Eu não quis saber nada, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Ele coloca uma lente de aumento, falando que eu vim para morrer. O que eu vim ensinar para vocês foi fraqueza em temor e temor. Não vim com discurso persuasivo, não vim com técnicas de coach, não vim com
programação neurolinguística, PNL. Não vim com desbloqueio para você ter um desbloqueio intelectual ou você ter uma saúde, uma paz interior. Não, eu vim em fraqueza, em temor e em temor, para que a fé de vocês não se baseasse no conhecimento humano, mas sim na fé, no poder do Senhor Jesus e no poder do Espírito Santo. Então, meus amados, hoje nós vemos que não tem santidade. Os pastores sobem no púlpito, pregam um versículo e vêm com 1 hora de conhecimento do mundo, vêm com 1 hora de linhas filosóficas, teológicas, livros que, quando você se depara, amados, com a teologia dos dias de hoje, você vê uma enxurrada de conteúdo extra-bíblico e você vê diversas heresias. O Evangelho de Cristo, você precisa de 2 coisas: a palavra de Deus. O Senhor Jesus disse em João 16, 12 e 13: eu vou enviar o Espírito Santo e ele vai te revelar a verdade. Em João 17, 17, ele, no próximo capítulo, ele diz: Pai, santifica-os na tua palavra, na tua palavra, na sentido da tua verdade. A tua palavra é a verdade. Você precisa então da palavra de Deus e do Espírito Santo. E eles vão fazer o quê? Revelar Jesus Cristo para você, que é a imagem expressa do Pai. Agora, hoje, a igreja prega tudo, menos a palavra de Deus pura. E por que eu tenho que ser santo, meus amados? Hebreus 12, 14. E sem santidade ninguém verá o Senhor. Posso ser pastor 70 anos, posso queimar o meu corpo como sacrifício, posso ir para a África e doar todos os meus bens, posso ir para o Nepal, na Tailândia, pregar em países, ser perseguido. Se eu não for santo, ninguém, eu que estou falando, Bispa Luciane, todos que estão aqui, pastor Hamilton, ninguém, e eu posso pregar aqui, todos se arrependerem e santificarem, eu que estou pegando, não me santificar e perder minha salvação. Agora nós olhamos para os pastores de hoje em dia, estão todos salvos. Filipenses 3, o apóstolo Paulo fala que não se julgava ser salvo, mas todo mundo está salvo. Agora, a graça virou sinônimo de eu já estou salvo, uma vez salvo, sempre salvo. E nós vemos, amados, Romanos 12, 22, aquele que não estiver, considerai a bondade e a severidade do Senhor. Se você não permanecer na bondade de Deus, você será cortado. Para a igreja de Sardes, o Senhor Jesus fala que vem contra ela. Para a igreja de Filadélfia, a mesma coisa. Para a igreja de Laodiceia, a mesma coisa. Ele repreende todas as igrejas, já tinham aceitado Jesus, já tinham sido batizados, já estavam avançando. A mais temível é a de Éfeso, né? É perfeita em obras, mas perdeu o primeiro amor. E se não voltar aonde caiu, olha o arrependimento. E se arrepender, Jesus vai tirar o candelabro dela, o candeeiro, a luz, que é o próprio Senhor Jesus. Amados, precisamos ser santos, porque Deus é santo. E sem santidade ninguém verá o Senhor. E concluindo, amados, a Bíblia vai dizer em Hebreus 10, versículo 14, que o sacrifício de Jesus, ele é direcionado para aqueles que estão se santificando. O sacrifício de Cristo, ele é direcionado para que você se arrependa e depois você produza frutos dignos de arrependimento, como está escrito em Mateus 3:8. E em Hebreus 10:14, o apóstolo Paulo ele vai lá e coloca um direcionamento, que o sacrifício, ele é direcionado para aqueles que estão se santificando. Devemos santificar, sim ou não? Agora nós temos que saber. Santidade quer dizer separação. Separação do quê? Primeiro do mundo. Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão do mundo, mas vamos avançar com a renovação da nossa mente,
para que nós possamos compreender a boa e perfeita vontade de Deus. 1 João 2, de 15 a 17, não amem o mundo nem o que nele há. A igreja moderna ama o mundo, amados. Por que que lotam as igrejas modernas? Porque eles não vão querer morrer no sacrifício de Cristo, no batismo. Não vão querer morrer para o seu eu. Não querem carregar sua cruz, seguir Jesus. Eles estão lá amando o modelo de vida que os pastores estão pregando lá na frente. Um modelo onde você tem tudo na terra, você vai vencer, vai semear, vai ganhar dinheiro, onde você pisar, você vai ser vitorioso. Você pode ter tudo na terra e ainda ter o céu. E o verdadeiro evangelho, ele fala, 1 João, capítulo 2, de 15 a 17, não amem o mundo nem o que nele há. Pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que provém do mundo, concupiscência dos bens, dos olhos, ostentação dos bens, concupiscência da carne, não provém do Pai, mas provém do mundo. O mundo e a sua concupiscência, eles acabam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amados, temos que nos separar do mundo. Por que que tem os escândalos nas igrejas? Por que que os teólogos não mudam de vida? Porque a base não está sendo respeitada do cristianismo, que é a santidade. O primeiro nível da santidade, separação do mundo. Precisamos nos arrepender, porque a igreja ama o mundo. Segundo nível, separação do pecado. Eu só posso me separar do pecado se uma vez eu me separei do mundo. É impossível eu me separar do pecado se eu amo o mundo. Se eu amo o mundo, se eu amo o conceito do mundo, os padrões do mundo, a forma que o mundo ama, a forma, o que o mundo sonha, eu sonho também, o que o mundo dá valor, eu também dou valor, o que o mundo coloca confiança, também coloca confiança, o que o mundo está atrelado, eu estou atrelado. É impossível. Impossível. Por que que nós vemos pastores de 70 anos de ministério caindo em escândalo? Porque não se separam do mundo, para que depois é possível se separar do pecado. A obra do Espírito Santo é uma obra santificadora. Ah, eu amo aquele dorama. Ah, eu amo. Aquele dorama é tão legal. Amados, cheio de mentira esses doramas sul-coreanos. Ah, é água com açúcar? O que que eu vou fazer sábado à noite? Você vai se santificar e vai fazer a obra de Jesus. E vai levar o evangelho da Boa Nova. E vai ter comunhão. E vai ler a Bíblia. E vai adorar ao Senhor. Amados, quanta mentira! Ah, eu só quero assistir o The Chosen. Amados, aquele Jesus açucarado, que é totalmente conivente com o pecado, que ama o mundo, que entende, que compreende. Meu Deus! Então, amados, nós temos que saber, Jesus Cristo é o que mais pregou sobre o inferno. Se o seu olho te leva a pecar, arranque-o. Melhor você entrar no céu com um olho só. Ninguém pregou mais sobre o inferno do que Jesus Cristo. Na igreja moderna, ninguém fala do inferno porque afasta as ovelhas, não é? Porque não vai vir o dízimo, não vai vir as ofertas. Não vou falar do inferno. Jesus falou do inferno muito mais do que falou do céu. Resumindo, temos que ter o temor, o juízo vai acontecer. Então, amados, separação do pecado é o segundo ponto. A Bíblia vai dizer, João 5:3, João 3:5. O homem tem que nascer pela água e pelo Espírito, é um novo nascimento. Romanos 6:4. Nós fomos batizados na morte de Cristo para viver uma vida nova, novo nascimento. Romanos 6:22. Não somos mais escravos do pecado, quer dizer, separação do pecado, mas agora escravos de Deus para viver uma vida o quê? Santa, que o final é a vida eterna. O cristão não é mais escravo do pecado, mas agora ele é escravo da santidade de Deus. Ele é escravo de Deus para viver para viver a vida eterna. A graça não é uma licença para pecar, pelo contrário. Você precisa agora ser escravo de Deus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, e não entrarão no reino dos céus. Mas eu fiz milagres, eu profetizei em seu nome. Jesus vai dizer, eu não os conheço. Por quê? Porque eles não se libertaram do pecado e viraram escravos de Deus. Eles se libertaram do pecado, mas depois voltaram a agir no pecado. Amados, segundo nível
é a separação do pecado. E o último nível de santidade. Primeiro nível, separação do mundo. Muito difícil para a igreja moderna, amados. A igreja ama o mundo, colocou o mundo dentro dela. A batida das músicas, as letras, agora o objetivo, só falam de dinheiro nas igrejas, é só coaching, todo mundo quer ter uma. A gente fala muito dessa questão, né, de ir do ponto A ao ponto B. Ah, eu quero ter agora um desbloqueio do meu potencial. Colocaram neurolinguística, programação neurolinguística, coaching, técnicas de motivação. Ninguém quer mais morrer, amados. Ninguém quer renunciar mais a Cristo. Uma idolatria nas igrejas. As pessoas amam muito mais a esposa, os filhos do que a Cristo. Priorizam muito mais a família. Jesus fala: quem é minha mãe e meus irmãos? Aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus fala em Lucas 14, de 25 a 27. Aquele que vier após mim é amar mais pai, mãe, filho, filha e a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Precisamos saber que precisamos nos afastar do mundo, amados. Separação do mundo, separação do pecado. E o último nível, para concluir a minha fala, separação da personalidade caída de Adão dentro de você e dentro de mim. O último nível é a morte para a nossa carne, em níveis. O último nível é você morrer para o seu gênio, para a forma como você sempre, a personalidade sua, para que a personalidade de Cristo possa viver através de você. O apóstolo Paulo ele vai dizer que não sou mais eu que vivo em Gálatas 2, mas Cristo vive através de mim. Quando Jesus Cristo vier, amados, buscar a sua igreja, ele está vindo buscar ele mesmo em nós. Sejam os imitadores como eu imito Cristo, o apóstolo Paulo diz. Amados, é muito simples. A igreja fica se perguntando: posso namorar? Posso me divorciar? Posso beber? Posso fazer tatuagem? Posso sair à noite e me bebedar? Posso me prostituir? Que tal ser santo? Que tal morrer para os prazeres do mundo? A graça em Tito 2, de 11 a 12, ensina o quê? A graça salvadora de Deus nos ensina a renunciar às paixões do mundo. Eu não sei qual que é essa graça que a igreja pós-moderna ela prega, que ela ama o mundo. Continua pecando, não muda nada, tá tudo certo, sou salvo pela graça. A graça é maravilhosa, amado, só que só está disponível para aquele que se arrepende. Então, a igreja pós-moderna pergunta tudo isso. Posso fazer isso? Posso fazer aquilo? Mas o último nível da santidade é o quê? Morrer para nós mesmos, para nossa personalidade. E aí, a pergunta é: Cristo ama, eu amo. Cristo fazia, eu faço. Cristo gosta, eu gosto. Cristo apoiava, eu apoio. Cristo sonhava com isso, eu sonho. Cristo, ele aprovava, eu aprovo. Ele não gosta, eu não gosto. Ele não fazia, eu não faço. Ele não amava, eu não amo. O último nível da santidade é você morrer. Olha, eu sempre fui assim, eu não vou mudar. Esse é o meu jeito. Eu sou um pouco ansioso, eu faço as coisas dessa forma, eu sou um pouco mais meticuloso, eu sou um pouco mais enérgico. Amados, esse é o seu jeito mesmo e o meu. E esse jeito não tem um espaço no céu, um palmo de espaço no céu. Quem vai fluir para o céu é a personalidade de Jesus. E ele é puro, santo. Os dons do Espírito, né? Gálatas 5:22, amabilidade, compreensão, domínio próprio, misericórdia, humildade. O último nível da santidade, amados pastores, depois que eu me separei do mundo, depois que eu me separei do pecado, é eu morrer para a personalidade minha. Aquelas pessoas que você olha e verdadeiramente o novo nascimento se manifestou nela. Ela fala diferente, as prioridades dela são outras, o tempo dela é outro, o foco dela é outro, as atitudes são outras, a forma de se vestir, a forma de impactar o mundo, a forma de decidir. O último nível da santidade, amados e preciosos pastores,
é o nível aonde eu e você morremos para a personalidade caída de Adão que está dentro de nós. E Jesus Cristo agora passa a viver em tudo. Em tudo. Nós, o ser humano, ele tende a abrir uma parte do coração para Deus, mas ele tende a esconder uma pequena parte que ele fala: aqui não, Senhor, isso eu não vou abrir mão, isso eu não vou renunciar, Senhor, aqui não. E é esta parte que o Espírito Santo está te falando hoje, amado pastor, e para mim. Essa parte você vai precisar renunciar e morrer para que Cristo possa nascer e ressuscitar. Em nome de Jesus. Naquele grande dia, no dia 17, nós vamos nos arrepender porque amamos o pecado, não nos separamos dele. Amamos o mundo e não nos separamos dele. E amamos o nosso jeito de ser e não nos separamos dele. E nós precisamos nos arrepender e só assim, a igreja se arrependendo, ela vai poder ser sal da terra e luz do mundo, porque a gente só pode pregar, amados, o que a gente vive. Não se pode pregar o que nós não vivemos, senão não tem vida. Então a igreja, assim que ela se arrepender, ela pode pregar sobre o arrependimento. Quero agradecer demais essa oportunidade. Eu louvo a Deus pela vida de todos os amados que estão aqui, rumo ao arrependimento. E aí sim, aonde tinha pecado, vai passar a ter vida e o verdadeiro avivamento em qualidade vai acontecer no nosso país. Muito obrigado a todos. Eu louvo a Deus pela vida dos amados e eu passo a palavra à nossa amada e preciosa